Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de domingo da nossa amada igreja. Apesar de todo o distanciamento, Deus nos deu o privilégio de todos sermos capazes de nos reunir, mesmo que de forma online. Eu sei que não é a mesma coisa que receber aquele abraço apertado no início do culto, mas eu convido todos vocês a interagirem no nosso chat, dizerem de onde estão assistindo, se é a primeira vez que nos assiste, se está aqui com a gente por causa de algum familiar ou de algum amigo, se você está assistindo de outra cidade, de outro estado, de forma que a gente possa se sentir um pouquinho mais perto uns dos outros, mesmo não podendo estar no mesmo ambiente. Além disso, vocês já devem ter percebido algumas carinhas mais novas participando da direção dos nossos cultos. E isso está acontecendo porque nós estamos no mês da UMP, a União da Mocidade Presbiteriana Independente. Então nós estamos aproveitando esse mês para colocar os nossos jovens para trabalhar. Isso quer dizer que nós estamos usando nossos dons e talentos da melhor forma possível para honrar e glorificar o nome de Deus, porque é exatamente por isso que nós fomos feitos. Convido os irmãos a acompanharem aqui na tela a leitura do livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Pai querido e amado, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de a gente poder se reunir, mesmo nesse período tão difícil, tão delicado, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós e porque nunca nos faltam a Tua provisão, Pai. O Senhor nunca permite que nos falte nada. Eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu, o Senhor escolheu nos salvar, o Senhor escolheu nos amar, Pai, e restaurar os nossos corações. Eu te agradeço por essa igreja. Eu entrego cada um dos seus membros a Ti, Senhor. Eu entrego esse culto em Tuas mãos. Eu entrego o louvor em Tuas mãos, a pregação em Tuas mãos, Pai, e clamo para que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa nos ensinar a ser cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Salvação, se a
Chegamos ao nosso momento de confissão de pecados, no qual nós somos chamados ao arrependimento por nossos erros e falhas. Nós podemos enxergar a palavra de Deus como um espelho que mostra quem nós realmente somos. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós nos aprofundamos nela, mais nós somos capazes de perceber o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos e o quanto nós estamos muito longe de sermos como era Jesus. E essa percepção nos traz a humildade necessária para que o nosso coração seja transformado, quebrantado e mudado pelo nosso Deus. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que pensa que está de pé deve tomar cuidado para não cair. E em 1 João 1,9, nós vemos que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em Romanos 8, 1-2 está escrito: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Oremos. Pai querido e amado, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para pedir perdão por nossas falhas, para pedir perdão porque nós não te adoramos o tanto quanto deveríamos, nós não te honramos o tanto quanto deveríamos, Pai, porque nós erramos o alvo, nós pecamos, Pai, e nós carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Pai. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e nos mostre onde nós temos errado e onde nós podemos melhorar, Pai. Nós estamos aqui para pedir que o Senhor nos torne mais parecidos com Cristo, que o Senhor nos ensine onde nós devemos mudar, onde nós podemos melhorar, o que nós podemos começar a fazer e o que nós devemos parar de fazer, Pai. Eu te peço ajuda por libertação nas áreas da vida que nós precisamos, Pai, e que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos completamente transformados por Ti, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Pai. Te agradeço porque o Senhor é misericordioso e bondoso e porque o Teu Filho morreu na cruz por cada um de nós, Senhor. Nós honramos e glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecado, Deus me ama. Mesmo
Graça e paz, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do nosso Senhor, dando continuidade ao mês da juventude, mês do umpismo, movimento jovem da nossa igreja, que nesse dia 22 comemorará 86 anos de história, né? E está aqui Débora, né, participando desse momento histórico da vida da nossa igreja, da pandemia. Nossa irmã que já trouxe uma palavra muito edificante para nós esse ano, né, que tem sido usada tremendamente por Deus nas redes sociais, com seus textos. E nós louvamos a Deus, não só pela vida dela, mas pela vida de Felipe, que também escreveu a nossa pastoral, e dos outros jovens que ocupam outros espaços que talvez os irmãos não saibam, né? Atrás das câmeras nós temos majoritariamente um grupo grande razoável de jovens trabalhando na produção dos nossos cultos. E eu louvo a Deus por essa geração. Essa semana que passou, o nosso irmão Francisco me chamou à igreja para averiguar uma série de documentos que estavam guardados, e eu tive a oportunidade de folhear páginas e mais páginas da história da nossa igreja nos anos 60, nos anos 50, né? A Confederação da Mocidade, naquela época, exigia relatórios das juventudes locais. E é lindo de se ver que essa história ela continua sendo escrita agora na internet, né? Nossa irmã Débora, por exemplo, através do seu Instagram, por trás do sorriso, das suas contas, e os nossos jovens de várias outras formas, servindo e atuando para a honra e glória do nosso Deus. Por isso, eu conclamo a igreja, ore pela juventude da nossa igreja, ore para que o Senhor mande mais jovens, ore para que cada vez mais jovens assumam um trabalho aqui na nossa comunidade. Jovens, força, que Deus os abençoe e os encha de criatividade. Agora, eu convido você a fazer a leitura que está no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 20 ao 24. Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 20 ao 24. Você pode acompanhar a leitura aqui no vídeo, que diz o seguinte: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ao que Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Palavras de salvação. Meus irmãos, existem muitas teorias sobre a pandemia. Alguns dizem que ela foi fabricada, que esse vírus já existe há mais de 70 anos, mas uma coisa eu e vocês não podemos ignorar. Deus soberanamente permitiu que passássemos por tudo isso que nós estamos enfrentando. E isso serviu, meus irmãos, a vários propósitos. Eu sei que ninguém estava pronto para isso. Nossa igreja também não estava pronta para isso. Mas, mesmo assim, se ela não foi a primeira, ela foi uma das primeiras igrejas no Brasil, da nossa denominação, a suspender as atividades presenciais. E isso não foi porque chegou algum documento, porque foi uma sanção imposta, foi por imposição da prefeitura, do governo. Não, nós suspendemos as atividades para preservar a integridade da comunidade, pois nós ainda não sabíamos o que estávamos enfrentando, né? E acompanhando desde março os encaminhamentos das autoridades, as notícias, nós percebemos na imprensa vários segmentos reagendarem os seus lançamentos, reagendarem as suas atividades, os seus eventos. E desde então, uma sucessão de adiamentos tomou vários segmentos com o objetivo, primeiro, de preservar a vida, e outros temendo o fracasso. Nós sequer esperamos documento, porque nós não tememos o fracasso. Nós sabemos
que a vida do cristão é um culto. E não há fracasso nisso. Não há fracasso em você prestar culto ao Senhor na sua casa ou aqui na igreja. Veja, as Olimpíadas foram adiadas. Um evento tão importante que chama a atenção do planeta, ele teve de ser cancelado, pois poderia trazer um grande risco para os atletas e para os seus espectadores. O primeiro turno das eleições e o segundo turno também foram reagendados, evitando a aglomeração, e, de alguma maneira estratégica, coibindo a propagação desse vírus nesse período tão importante para o nosso país. O Enem também foi adiado para janeiro, Mas outros adiamentos foram feitos por causa dessa perspectiva do fracasso. A exemplo disso, nós temos a indústria do cinema, E esse adiamento ele tem a ver com a inviabilidade do acesso das pessoas às salas de cinema. Essa indústria exige que as pessoas fiquem num ambiente fechado, para uma boa acústica, para um bom som, E essas salas que movimentam milhões ou bilhões de dólares tiveram de cancelar a sua agenda para que os seus sucessos de bilheteria não sofressem um grande fracasso. Eu gosto muito desse segmento, e foi feito um lançamento há algumas semanas, um filme chamado Tenet, que a expectativa de faturamento era de aproximadamente 800 milhões de dólares, e em 2 semanas o filme praticamente só se pagou, e ele já é apontado como um fracasso por causa dessa pandemia. Agora, pensando na igreja, para mim, o grande fracasso da igreja, de uma maneira geral, seria, e eu falo no futuro do pretérito, se nós desperdiçássemos todos os ensinamentos que foram dados pelo Senhor nesse período. Em Números capítulo 13, nós lembramos quando Moisés escolhe 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra que o Senhor iria entregar para eles. Quando voltaram, 2 desses 12 espiões mostraram frutas maravilhosas, grandes, e destacaram como aquela terra ela era maravilhosa, como ela dava leite e mel. Mas os outros 10 ficaram amedrontados e disseram que aquele Israel, aquele povo, que foi tirado do Egito, iria perder diante dos gigantes, filhos de Anak, e, o pior, falaram mal da terra que o Senhor tinha prometido para eles. O povo se levantou contra Moisés, contra Arão, contra Josué, contra Calebe, ameaçou, inclusive, apedrejar Josué e Calebe, até que o Senhor disse a Moisés o seguinte, está lá em Números, capítulo 14, versículo 11. Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Após 1 ano de caminhada, e nós sabemos muito bem essa história, após inúmeros sinais lá no Egito, nesse trajeto, esse povo continua ignorando o cuidado do Senhor, esse povo continua rebelde, e por causa disto, o Senhor os faria peregrinar por mais 39 anos, para que todos aqueles que apoiaram, aqueles 10 que disseram que aquela terra era perigosa, que o povo não estava preparado e que aquele terreno não era frutífero, morressem. Todos eles deveriam morrer, e somente Josué e Calebe e os seus filhos, os filhos daqueles que pecaram, poderiam entrar naquela terra. Quantos sinais de Deus você já recebeu esse ano, meu irmão? Quantos sinais Deus já deu para você esse ano, minha irmã? O maná que está posto na sua mesa, a proteção que o Senhor tem lhe dado, a você e toda a sua família. Deus tem nos cercado, mesmo numa pandemia, de um amor profundo, de um cuidado enorme. E somente em situações como essa, nós conseguimos nos colocar mais sensíveis aos pés do nosso Senhor e perceber o seu favor, o seu cuidado todos os dias. Eu sei
E eu percebo nas manifestações, nos grupos, na internet, que Deus trouxe, através dessa pandemia, sinais importantes, ensinamentos importantes, e eu e você, toda a igreja, parentes, tivemos de encarar um tempo muito importante na nossa casa, de isolamento, um tempo onde nós fomos desafiados a controlar a nossa ansiedade e buscar no Senhor forças para um período totalmente novo, um período repleto de aprendizados. E eu encontrei na internet alguns ensinamentos apontados por um pastor presbiteriano chamado Jean Francesco, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Diz o seguinte: alguns pontos de aprendizado na pandemia. O primeiro, a tecnologia digital, ela não é uma inimiga, mas ela é uma aliada na missão da igreja de pregar o evangelho. A nossa igreja, por exemplo, ela não tinha canal no YouTube. Esse meio de comunicação que vocês estão acessando agora para prestar culto na sua casa. E através desse canal, os nossos vídeos já alcançaram mais de 15 mil visualizações. Somamos mais de 2,7 mil horas de exibição, de conteúdo assistido, de mensagem do Evangelho proclamada, assistida em diversos lares aqui no Rio Grande do Norte, em outros estados e também em outros países. Segundo, nós fomos relembrados que o nosso lar também é lugar de culto. Nos primeiros meses, nós distribuímos para a igreja, através da nossa lista de transmissão, manuais para o culto doméstico. Mas esse deve ser o nosso feijão com arroz em qualquer momento das nossas vidas. Lar é lugar de culto. Lar é lugar onde pais e mães têm a responsabilidade de pastorear a sua família, Por isso, o culto não é específico para esse espaço aqui, para o lugar onde o templo estabelecido, e o pastoreio dos seus filhos, da sua casa, não é dos pastores da igreja. Na sua casa, você precisa pastorear a sua família. Terceiro, a nossa renda, ela não serve apenas para satisfazer as nossas necessidades, mas também para acudirmos os necessitados. Pela graça de Deus, durante esse período, nos mobilizamos em campanhas de cestas básicas, de kits de higiene, de agasalho, e a nossa igreja se levantou na pandemia diaconicamente para atender aos necessitados, os famintos, aqueles que precisavam de conscientização, de informação, e eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, porque ela não se acovardou, e ela foi para a sociedade, ela foi para os lugares escuros, nós fomos para o baldo, para o viaduto do baldo, aqui nas redondezas da igreja, e essa foi mais uma lição importante que nós aprendemos na pandemia. Outra coisa que nós aprendemos é que o vírus reafirmou o quanto nós somos frágeis e finitos, nos desafiando a aprender com mais intensidade da soberania divina, e a abandonarmos uma postura arrogante que alguns evangélicos têm pregado. Nós precisamos estar cada vez mais nos braços do nosso Deus e diminuindo para que Ele cresça nas nossas vidas. Outra coisa que nós aprendemos é que nós nunca devemos colocar as nossas esperanças de uma maneira cega em autoridades políticas, que nós não devemos idolatrar nenhum Messias político, seja na China, seja na Itália, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, porque todos erram, todos erraram e todos continuarão errando. E por isso, essa crise nos desafia a confiar mais em Deus como único, suficiente e inerrante governador da história. Outra coisa que nós aprendemos nessa pandemia é que, em tempos de incerteza, confirma uma sabedoria bíblica que nos instrui e que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e para nos irar. E por isso a pandemia foi um grande exercício para que eu e você exercitemos
o domínio próprio e também sejamos tardios em escrever. Por último, para mim, e um dos mais importantes, é que igreja não é prédio, que o culto continua, apesar desses bancos estarem vazios, e que logo serão preenchidos por vocês. Em hipótese alguma, meus irmãos, eu estou menosprezando esse prédio, esse lugar de adoração, que serve a um propósito de Deus de estabelecer comunhão em um grupo de pessoas plurais que pensam diferente, que têm realidades distintas, mas que juntas glorificam o nome do nosso Deus. Mas devemos lembrar que o templo, meu irmão, é lugar de reunião, de ajuntamento, e que nesta pandemia o culto não parou. O culto não foi adiado. Nós não fracassamos, em hipótese alguma, porque ele sempre continuou. E ele continua fora da igreja, nesse momento, aí na sua casa. Agora, eu convido você a voltar ao texto que nós lemos, você que está com sua Bíblia aberta aí na sua casa, e preste atenção no que diz nesse texto bíblico. Neste encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós nos apegamos aos versos que transmitem o amor de Deus por um povo marginalizado. Esse personagem aí era mulher, ela era samaritana e ela era uma adúltera. E ela está ali para oferecer, ele, Jesus Cristo, está ali para oferecer plenitude de vida para ela. E ela anseia em beber daquela água que não a fará ter mais sede. Ela anseia não ir mais ao poço buscar água, curiosa por essa fonte de água que é Jesus. E quando Jesus começa a notar que ela está compreendendo, a sua mensagem, e sem a repreender, sem ser grosseiro com ela, apesar dela ser irônica com ele em sua conversa, ele a abala com a consciência da sua situação, com a consciência do pecado. E ele se compadece dela, com a resposta dela, com a meia-verdade dela, você sabe qual é a resposta, e ele ainda diz que, de verdade, ela já esteve com 5 homens, que ela não é casada, que ela está com um homem que não pertence a ela. Nós não conseguimos notar nesse texto se ela fica com medo, mas nós sabemos que o adultério era sentença de pena de morte. Mas a partir do versículo 20, a conversa ela toma um tom diferente, ela toma um rumo muito interessante que eu queria conversar com vocês nessa noite. Calvino diz que é equivocada a ideia de que a mulher é evasiva nesse texto. Ela não é evasiva. Na verdade, como nós sabemos, o arrependimento é o princípio de algo novo que somente Deus pode fazer na vida daqueles que são escolhidos por Ele. E esta mulher agora quer saber o modo certo de cultuar a Deus. Naquele tempo, nós sabemos que havia muita rivalidade entre os samaritanos e os judeus. E eu vou lhe explicar o porquê. Porque após a conquista de Samaria, os assírios haviam deportado vários israelitas, a população israelita, e ali assentaram povos estrangeiros, que faziam parte do Império Assírio. E ali se constituiu, meus irmãos, uma população muito misturada, extremamente miscigenada, que acabou sendo desprezada pelos judeus. As famílias israelitas que haviam permanecido ali adotavam apenas o Pentateuco, e um Pentateuco adulterado, diferente, com a sua própria versão da história de Israel. E por isso, alguns templos foram edificados naquela região, principalmente em Gerizim, um monte acima de Siquém. E esta mulher, nessa etapa da conversa, nesse momento da conversa, provavelmente apontou na direção desse monte. E nós precisamos lembrar que no Pentateuco era permitido erigir altares em qualquer lugar, visto que o templo ainda não havia fixado lugar. Ou seja,
havia um impasse ali para ela, na compreensão da adoração do seu povo, na maneira dos judeus de interpretarem a adoração específica em Jerusalém, né? E a partir do momento, nós sabemos que o templo foi edificado em Sião, aquela liberdade cessou. E esta mulher está disposta agora a oferecer ao Senhor não qualquer tipo de culto, mas um culto genuíno, verdadeiro, em espírito e em verdade, né? Mal ela sabia, mas isso já estava sendo enraizado pelo Espírito no coração dela, através de Jesus Cristo. E Jesus declara, né, através das suas palavras, e mostra para a gente que ela não queria mais seguir o costume dos seus pais, os costumes da sua nação. Ela mostra claramente para Jesus que ela não está satisfeita com a maneira como os samaritanos prestavam culto, né? E aí Jesus mostra que, além da maneira deles prestarem culto estar errada, a forma de culto dos judeus vai expirar. Que, embora a salvação proceda dos judeus, porque as promessas de Deus foram confirmadas e ratificadas nesse povo, porque foram reveladas exclusivamente a esse povo, a salvação do nosso Senhor se irradia para todo mundo. E entenda, meus irmãos, Cristo não desaprova o templo, Cristo não desaprova o sacerdócio, Cristo não desaprova as cerimônias. Lembre que o nosso Senhor instituiu as festas, o próprio templo. Isso serve a um propósito didático muito importante. Só que aqui nesse texto ele vai levar o conceito de adoração a um outro patamar. Ele quer apresentar um conceito mais elevado, que é o culto em espírito e em verdade. A adoração no templo, ou fora do templo, que não é em espírito e em verdade, não é adoração. Meus irmãos, deixa eu dar uma notícia para vocês. Em uma semana, se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos aqui na Rua João Pessoa 259 para adorar o nosso Deus, né? Nós estaremos aqui, meus irmãos, como igreja, né, adorando o nosso Deus, porque você é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você, porque você, meu irmão, é parte do povo de Deus, é o novo templo de Deus, onde Deus habita. Então, eu me volto para as palavras de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. E essa mulher, assim como nós, se tornou uma verdadeira adoradora e se torna uma verdadeira testemunha para o seu povo, para apresentar Jesus Cristo aos samaritanos, porque passa a adorar o nosso Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar o nosso Deus todos os dias, com todo o nosso coração, através do Espírito Santo que foi dado pelo nosso Deus para nós, que está em nós. Eu tenho certeza que você está ansioso para voltar, que você, minha irmã, não vê a hora de, o mais breve possível, voltar a sentar nesses bancos. Isso vai acontecer. Se prepare, ore por isso. O conselho tem orado por isso, trabalhado nisso, nossa equipe tem trabalhado nisso. O conselho nomeou uma comissão que apresentou um relatório belíssimo, com 51 páginas, com inúmeros protocolos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora dos avisos, para que você possa prestar o seu culto ao Senhor aqui também, como você tem prestado na sua casa. Calvino dizia que em todas as eras, Deus quis ser cultuado pela fé, pela oração, pelas ações de graças, pela pureza de coração e inocência de vida. E em nenhuma época ele se deleitou com qualquer outro sacrifício. Nós estamos nos equipando, meus irmãos.
mas o essencial é que você podendo vir ou permanecendo em casa, porque nós permaneceremos transmitindo os nossos cultos pela internet, você adore ao nosso Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que você possa acolher essa palavra e se preparar para o nosso retorno. Deus abençoe. Olá, meus irmãos. Dando continuidade a esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos declarar que Ele é santo. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, é digno de louvor. Tu és santo, Deus santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz campos como ele, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aí eu sou livre, eu sou livre, sim, Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nesse momento, convido os irmãos a abrirem a Bíblia, ou até mesmo a ler aqui na tela, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Fala assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano que recolher do campo. Esse é um momento onde a gente pode contribuir, devolver a Deus em forma de oferta, em forma de dízimo, tudo aquilo que Ele já fez por nós. É um momento de gratidão, de demonstrar o quão grato nós somos pelo zelo que o Senhor tem por nós e pelo zelo que a própria igreja tem com a nossa vida. Os irmãos podem olhar aqui a conta para depósito. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com o pastor da igreja ou até mesmo com o tesoureiro.
meus irmãos, vou passar alguns breves avisos e, como de costume, lembrar os irmãos do nosso Papo de Primeira. Nessa última sexta-feira, nós falamos sobre o cristão e a política com o reverendo Valdinei Ferreira, da Catedral Evangélica de São Paulo. Não perca esse papo, foi um papo imperdível, né, onde nós pudemos falar sobre um tema tão importante, né, onde hoje nós temos dificuldade de falar, por causa do momento tão difícil, polarizado que nós enfrentamos, e de uma maneira muito didática, profilática, o reverendo Valdinei trouxe contribuições muito valorosas para a vida da nossa igreja. Nessa próxima sexta-feira, nós falaremos sobre diaconia com um pastor luterano que está lá no Rio Grande do Sul. Então, meu convite já fica aqui para vocês. Sexta-feira, 20 horas, nossa 24ª edição do Papo de Primeira, não perca. A segunda coisa diz respeito ao retorno das nossas atividades. O Conselho, há algumas semanas, apreciou o relatório da Comissão de Retorno, uma comissão que foi nomeada para avaliar todos os critérios, seja da Assembleia Geral, do Presbitério Nordeste, da Prefeitura, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, para obedecermos todas as normas, todos os requisitos legais e retornarmos de uma maneira segura aqui para a nossa igreja. Então, nós já estamos trabalhando nisso de uma maneira muito intensa, muito forte, né? Já compramos todos os equipamentos, estamos adequando a nossa comunicação, né? Todos os nossos protocolos de entrada, de saída, e um trabalho muito bonito feito por essa comissão vai ser encaminhado nesta segunda-feira para o presbitério. Foi necessário que nós comprássemos todos os equipamentos para comprovarmos que, de fato, nós já estamos preparados para o retorno das nossas atividades. Portanto, nós temos essa notícia muito boa para você. Prepare-se para, no domingo, aqueles que puderem, né, virem celebrar e agradecer a Deus aqui no nosso templo novamente. Mas atenção, o Ministério da Comunicação da nossa igreja vai distribuir nessa semana o material que foi preparado pela Comissão de Retorno das Atividades, um trabalho muito bonito de 51 páginas, mostrando todas as necessidades, todas as obrigatoriedades e cuidados que você, meu irmão, deverá ter antes de vir. Mas o mais importante é o seguinte, você deverá se cadastrar para poder participar do nosso culto. Nós precisamos de um controle, porque, por causa das normas vigentes, nós precisamos atender a uma capacidade máxima que foi estipulada pelo decreto, né? Então, nós não podemos exceder, igrejas estão sendo fiscalizadas, né? E nós precisamos cumprir a lei, né? Agora, não fique preocupado, porque o número vai ser reduzido, porque você precisa se cadastrar, porque não vai ter uma quantidade suficiente. Não, nós estamos nos adequando para isso, para que possamos ter não apenas um culto, mas, se necessário, um segundo culto na sequência, né? Nós estamos planejando o primeiro culto às 18 horas, e caso haja necessidade, na sequência termos outro culto. E para isso, Francisco já está se preparando para atender a todos os protocolos de limpeza, para que você possa participar com segurança das celebrações, e você terá mais informações sobre isso através das nossas redes sociais ao longo dessa semana. Então, assim, não se preocupe, nós faremos um retorno gradual, e para você que não vai poder vir, fique tranquilo, fique tranquila, porque as nossas transmissões vão continuar por tempo indeterminado. E a Escola Bíblica? A Escola Bíblica continua online. Nosso retorno gradual diz respeito apenas aos cultos que acontecerão a partir das 18 horas. Tá certo? Aguarde por mais informações que nós traremos através dos nossos meios de comunicação. Eu quero parabenizar o irmão Rafael Barros Vilela, que vai completar mais um ano de vida nessa semana, e eu convido a igreja a já guardar aí no celular, lembrar aí no celular, que no dia 25/9 o nosso Rafaelzinho vai completar mais um ano de vida. Vamos orar pela vida dele, e vamos orar também
por aqueles que agora precisam do suporte, da força do nosso Pai Celestial. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. A tua palavra nos ensinou, nessa noite, que adoradores o fazem, se colocam na tua presença em espírito e em verdade, porque o teu Santo Espírito se faz presente em nós. E confiados nisso, de que o seu Santo Espírito está conosco, nós apresentamos diante de ti a nossa vida, as nossas vidas. Em primeiro lugar, Pai, nós apresentamos a vida do nosso irmão Rafael. Nós te louvamos pelo que ele é, pela sua história, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Nós te louvamos pela sua saúde, pela sua família. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor continue abençoando o nosso Rafaelzinho, que ele continue crescendo não só em estatura, mas em discernimento, na sua fé, amadurecendo como servo de Deus, para que ele não seja, porque ele já é, um instrumento poderoso nas tuas mãos, para que ele continue sendo um instrumento poderoso nas tuas mãos. Nós te apresentamos também, Pai, os enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão de luto, aqueles que estão lutando contra as dificuldades que foram enfrentadas, que estão sendo enfrentadas nessa pandemia. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem prazer na misericórdia, que é um Deus rico em compaixão, que é um Deus piedoso, amoroso, um Deus a quem nós podemos socorrer em todo o tempo, 365 dias no ano, 7 por 7, 24 horas. O Senhor não tem descanso, o Senhor não para. O Senhor está conosco o tempo todo, Pai. E nós te suplicamos que o Senhor chegue com cura na vida da nossa irmã Marise, que o Senhor restaure a sua serva, que o Senhor abençoe a sua serva, levante-a, para que o seu quadro de infecção seja totalmente debelado. Nós apresentamos diante de Ti todas as pessoas que estão enfermas, que estão lutando nos leitos de hospital. Nós te agradecemos pela vida da nossa irmã Maria Hilda, que já está em casa, que não está mais no hospital. Nós te louvamos pelo milagre que o Senhor operou na vida dela, porque o Senhor é o médico dos médicos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor, que tem feito milagres na vida das nossas irmãs, continue operando na vida da nossa comunidade, resguardando a nossa comunidade, principalmente aqueles que estão na linha de frente, como Jéssica, que trabalha no hospital de campanha, como nosso irmão Pedro, que trabalha no laboratório, manuseando instrumentos com pessoas que estão contaminadas, que estão precisando dos laudos e dos resultados. Abençoa todos os outros profissionais de saúde, mas eu te peço em especial pela vida desses 2 jovens que foram escolhidos por Ti nessa geração para trabalhar nesta frente de batalha. Abençoa suas vidas poderosamente, Senhor Deus. Abençoa também os nossos governantes, as nossas autoridades, o presidente da República, a nossa governadora, o prefeito da nossa cidade, todos aqueles, Pai, que neste momento têm uma grande responsabilidade de cuidar do Teu povo. Nós te suplicamos, Pai, que o Senhor os ilumine, que as suas decisões sejam iluminadas por Ti, para que aqueles que sofrem, aqueles que empobrecem, aqueles que adoecem, tenham dignidade. Que o Senhor, Pai, abençoe aqueles que agora estão desesperados porque perderam seus entes queridos, aqueles que agora estão sendo vítimas de violência doméstica, né? Que por conta da pandemia tiveram que ficar frente a frente o tempo todo com aqueles que machucam, seja verbalmente, seja fisicamente. Nós te suplicamos por aqueles que estão deprimidos, nós estamos no Setembro Amarelo, e nós colocamos diante de Ti todos aqueles, Pai, todos aqueles que, apesar dos remédios, não sentem mais esperança, não sentem mais vigor nas suas pernas, não sentem mais vontade de viver. Que o Senhor chegue com Teu amor, que o Senhor abrace com Teu amor essas pessoas, que os Teus anjos, Pai, cerquem essas pessoas para que elas em Ti encontrem um novo propósito, que elas possam, Pai, sentir a Tua presença, o Teu refrigério. Eu coloco, Pai, diante de Ti, nessa semana tão especial, nessa semana onde a juventude da IPI do Brasil completa 86 anos, a vida dos jovens da nossa comunidade, das nossas congregações. Que no nome de Jesus o Senhor faça dessa geração uma geração de pastores, pastoras, missionários, missionárias,
presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas. Que essa geração, Pai, encontre em Ti o verdadeiro propósito de vida, o propósito de se entregar de fato e verdadeiramente, que essa geração sirva com fervor, com alegria, com ânimo, com criatividade, a Ti, Pai, e a essa igreja, nessa geração, nesse lugar. Eu Te louvo por mais esse culto, eu Te louvo por mais essa oportunidade que temos de nos encontrarmos virtualmente para celebrar, para Te exaltar, para Te magnificar, para Te agradecer e reconhecer que o Senhor é o único, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso culto não termina, ele nunca termina. O nosso culto começou quando você foi concebido, ainda no ventre da sua mãe, você já estava ali conectado à sua mãe que estava respirando para a glória de Deus, e não vai terminar, porque daqui continuaremos prestando culto ao nosso Pai na glória. Essa é a nossa expectativa. O culto não termina, meus irmãos. Então, continue prestando culto ao Senhor nessa semana, até o nosso encontro aqui na nossa amada igreja, e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para sempre e eternamente. Amém. Que Deus o abençoe.